Vamos então seguir com o nosso estudo do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Programações reencarnacionistas. O início da Era Nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, de nobres espíritos do século IV antes de Cristo. Olha que informação interessante! Como aqueles que antecederam ao nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos III e IV, com os mártires, com os seus abnegados, e os santos medievais, com gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores do século XVII, XVIII e XIX. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, caridade e iluminação espiritual. Certamente que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra, a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a libertação das amarras das tendências perturbadoras das más inclinações. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que, desfrutando da feliz oportunidade de autorredenção e não aproveitando em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores a eles equivalentes. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na terra, experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime e na hediondez, até que integrem os compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se-lhe no programa de sublimação. Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de periodicamente esses luminares da inteligência e do amor renascerem no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes nas noites escuras, diminuindo a treva, pondo claridade no zimbório celeste, por enquanto em sombras. São eles os que não deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com seus exemplos de sacrifício. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me ao desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os esforços para melhor servir, pelo menos no período de preparação para os seus renascimentos no corpo físico. Dialogando com o querido amigo Yvon, exteriorizamos os sentimentos que vinham de nós, pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas, como, aliás, vem acontecendo no dia a dia de todas as existências nobres, afeiçoadas ao dever e à verdade. Desse modo, fomos convocados pelo Dr. Silvio para visitarmos alguns casais que se haviam comprometido em receber irmãos de Alcione. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte levou-nos a uma residência confortável, num dos seus bairros elegantes, onde tudo era silêncio.
O casal adormecido na alcova encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aqueles que lhe seria o primogênito. Os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitura sem o êxito desejado. Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois. No entanto, a possibilidade permanecia nula. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa para a posterior utilização dos espermatozoides do esposo, ansioso pela paternidade. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados 2 espíritos da equipe da nova era para que renascessem através desse processo especial. Conversavam desse modo com aqueles que lhes renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Dr. Silvio, solícito, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração de súplica ao Senhor da vida em favor de futuros genitores. Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitissem a fecundação exitosa. Embora os cuidados que se revestia o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição, que haviam acorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com o casal. Aliás, fora um aborto do passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram as sequelas do perispírito da senhora que lhes dificultavam a concepção. Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimentos de sua parte, no momento sem possibilidade de tornar-se factível o seu retorno, em razão do programa que fora elaborado. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou-lhe a ocorrência, tranquilizando-o em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fruindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Terminada a nossa tarefa junto do matrimônio, quando nos dirigimos ao outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes denominada bebê de proveta. Pacientemente, ele explicou-nos, a mim e aos demais amigos, que a divindade, sempre misericordiosa, incessantemente envia à Terra seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. A cada momento, informou-nos com gentileza, a ciência e a tecnologia dão-se as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, misericórdia, fraternidade vicejem, onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda a espécie entre os seres humanos. Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que se logrou o êxito da grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano. Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade.
A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução à ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse fato, e que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período. E depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com o esperma eleito. Atenções especiais são mantidas durante o período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade. Constatando-se a existência de óvulos maduros, em cultura especializada, promovem-se a inseminação de cada um deles, com aproximadamente 100.000 espermatozoides em atividade à sua volta. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão de duas células, somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes, que elegeram por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhes algum dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhes serão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa na reflexão, dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhes será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem a favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o serviço, o que é um valor incontestável. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação? Essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse feitio com fins nobres, sempre aparecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros que justificam, elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhe as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas que, em alguns casos compreensíveis, são benfeitoras da humanidade. O mais curioso ocorre, não raras vezes, quando, em convivência com o espírito reencarnante, desenvolvem-se os desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade. E após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que dos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas.
Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que diz respeito e não aos sítios onde gostariam de desfrutar a inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mistério que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto desde há muitos anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passam desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para renascimentos em massa, quando tem lugar, a princípio lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes, vinculados à revolta e à truculência que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucedem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos para volverem em triunfo, quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundo de outras moradas da casa do Pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Assim, responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo a Allan Kardec, conforme a questão número 540, que está no Livro dos Espíritos. Este encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier na sua célebre criação em torno do estudo da massa. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância, liberando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que as mantêm. Houve um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos, procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadas no ressarcimento de débitos morais em relação a existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. No departamento de reencarnações, os mapas adrede estabelecidos apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações, das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados do progresso da evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasceriam. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se, no grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinária orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparados por Dr. Silva, a nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos já vinculados, facultando posteriormente a constatação do fenômeno da gestação.
A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus através da oração, que participamos à noite, quando se encontrava em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnariam exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho, a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências, realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no trabalho, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com seu nível de elevação. Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldades de libertar-se. Faço eu aqui uma interrupção para lembrar o seguinte: não são todos os que morrem em desastres coletivos que serão exilados para outro planeta. Não. Uma parte reencarna naturalmente aqui. Ele apenas tinha um pequeno débito a saldar. Certo? São situações com múltiplas funções. Primeiro, limpar a psicosfera, porque esses dramas climáticos limpam o ar no lugar onde isso aconteceu. Segundo, separam-se espíritos que vão voltar a encarnar na Terra, daqueles que serão exilados, certo? Não é tudo exilado. É importante que se deixe claro isso. Continuando. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores, nossa esfera e de outras, sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e as bênçãos da caridade. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como aliás sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentarem os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas vinculadas ao desvario ou dele vítimas movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com as responsabilidades das mudanças em andamento. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente do que diz respeito aos gozos servis e de vida de acesso. Aqui, o que ele está se referindo? Que aumentou a quantidade de melodias com conteúdo degradante, filmes, produções pseudo-artísticas que levam as pessoas a um comportamento menos evoluído, onde o gozo, o prazer, a perversão é mais acessível. Veja o número de filmes onde a violência é a marca. Os jogos infantis, os jogos de computador, onde a violência é a marca. Tudo isso está vinculado para que
a psicosfera da Terra permaneça negativa? Então, cabe a cada um de nós escolher melhor as nossas formas de diversão, não é? E a dos nossos filhos. Continuando. Conclaves insidiosos, organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área como nas religiões, nas artes e em outros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral, em estímulo negativo dos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumula recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Então está dizendo que esses espíritos que serão exilados, muitas vezes ainda encarnando, na forma de políticos, de pseudo-políticos, pseudo-religiosos, pessoas que vão estimular ao erro e ao engano. Continuador. Fomentadores de guerras de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições a minorias, de deboche, de preconceito, misturam-se as multidões inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem, sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvairados. Então, meus amigos, esses movimentos anti-imigração, anti-etnias, tudo isso é obra dos espíritos endividados que querem que a Terra continue a ser negativa. Vamos adiante. Subitamente pôde-se observar um aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente, da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. O vale-tudo que começou a ser estabelecido tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para esses desditosos dias. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências, e os jovens, principalmente sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. As festas licenciosas, os programas televisivos chulos, vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro, em lavagem cerebral, em que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena. Começaram a tomar o proscênio terrestre, local de hediondez e selvageria, de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser saltados pelas dúvidas em torno do significado da formação oral dos filhos, e aprendizes verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes que se exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalência, sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas no fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos e ditosos, transferidas do vale das guerras do passado, de Israel, para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, ansiedade e desespero.
assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram um papel de destaque nos vários grupos sociais. Médios que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus, nesses difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo Mestre e por Allan Kardec para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos, que se comprazem em profetismo de terror, revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas, ou seja, informações mentirosas, de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Agredindo-se reciprocamente a troco de vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a casa espírita, a fim de servir-se dela nos seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente, empurrando as lides insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas, organizadas contra a programação do dulce do Cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida o mal, prosseguindo com os métodos do amor no afã de promover o progresso da humanidade e seu berço terrícola. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro, ao lado dos emigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades, quando em grande silêncio nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplavam o céu de estrelas lucilantes e o prateado lunar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera, há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme prometera, nesse momento, as tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades celestiais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Então, meus amigos, vamos ter muitas esperanças, porque esses espíritos bons estão chegando à Terra já há bem quase 3 décadas, não é? Diz que até mesmo na década de 70 do século passado. Então, estamos aí já seres com 50 anos ou mais, nos envolvendo, trazendo informações preciosas, comportamentos que precisamos observar. E, enquanto isso, muitos estão sendo retirados. Aos poucos, sobrarão apenas os de boa vontade. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês no próximo capítulo. Abraços.